Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos começar com o nosso terceiro livro e vamos conhecer o modo de vida dos povos indígenas, um pouquinho da cultura, né? As mudanças e as permanências do modo de viver, como eles organizam as moradias, como são organizadas as aldeias. Para começar, já sabemos que os indígenas são os primeiros habitantes do nosso país. Os indígenas já habitavam o território brasileiro antes da chegada dos europeus. Os primeiros povos da América já viviam no continente há milhares de anos antes da chegada dos exploradores europeus. São conhecidos como índios, nativos americanos ou indígenas. Calcula-se que aproximadamente 5 milhões de índios viviam no Brasil quando os portugueses chegaram. Cada etnia tinha uma maneira de viver de acordo com os ensinamentos dos seus ancestrais. Falavam línguas distintas, línguas diferentes. As moradias também eram organizadas conforme a cultura de cada uma. Será que os indígenas vivem do mesmo modo na atualidade? Nós vamos observar duas imagens agora da cidade de Salvador, no passado e na atualidade. E vamos pensar nisso. Será que mudou algo? Na primeira imagem, podemos observar as embarcações holandesas e a batalha entre holandeses e portugueses, em 1624. A imagem ela representa a cidade de Salvador no passado. Esta imagem é a cidade de Salvador na atualidade. Ela mostra uma arquitetura com altos edifícios, infraestrutura urbana, com diversas construções. A cidade de Salvador, antes de ser construída, era ocupada pelos povos indígenas. Era organizada em aldeias. Então, na atualidade, nós observamos uma cidade com pouca vegetação natural, com muitas construções. Então, as mudanças, elas só aconteceram porque os seres humanos modificaram a paisagem. Vilas, cidades foram construídas para atender às necessidades dos seres humanos. Para que construir mais moradias? Para ocupar, para morar mais pessoas. Nós estudamos que a formação de uma cidade está relacionada com as necessidades dos grupos humanos e dos recursos naturais disponíveis no local. Vimos que os seres humanos procuravam construir suas moradias próximo a rios, para utilizar da água para a agricultura, na criação de animais, para o consumo próprio. Enfim, os seres humanos modificam para atender às suas necessidades. Vamos conhecer alguns tipos de moradias indígenas. Existem diferentes maneiras de construir as moradias. Vai de acordo, como eu falei, com a cultura de cada etnia. E também ela pode variar de acordo com os recursos disponíveis no local, na natureza. As habitações indígenas podem ser de variados tamanhos e formas. A ilustração mostra uma oca dos Chavantes e uma estrutura da construção. As ocas desses povos, em sua maioria, abrigam parentes de uma mesma família. Essa fotografia é de uma maloca circular. Esta é uma maloca que fica próximo ao rio Surumu, na Amazônia. Esta construção indígena é retangular. Esta fotografia é do Alto do Amazonas. A construção de malocas e ocas pode variar de acordo com os recursos disponíveis. Podem ser usados bambu, taquara, madeira, folhas de palmeira ou palha. Um conjunto de ocas ou malocas compõe as chamadas aldeias indígenas. As aldeias são ligadas por parentescos e por interesses comuns. As ocas ou malocas constituem de um grupo de habitações coletivas. Os indígenas, eles transformam o ambiente com cuidado e respeito à natureza. Para
atender às suas necessidades, o ser humano modifica a natureza. Ele retira a vegetação, ele transforma o ambiente. Nós podemos observar essas modificações no passado, mas também na atualidade, o tempo todo, no nosso bairro, na nossa cidade. É necessário usar os recursos naturais com consciência, né? Se desmatar, plantar. Os indígenas são exemplos a serem seguidos. Eles usam o que realmente precisam da natureza. Eles cuidam, eles amam. Eles não exploram a natureza pensando em ter riquezas, em juntar riquezas. Eles consomem o necessário. Mas, infelizmente, né, muitos seres humanos exploram a natureza em busca de riquezas, desmatam as florestas sem pensar no próximo. A natureza, ela é nossa, ela é de todos nós. E devemos cuidar da natureza. É preciso buscar recuperar a natureza a cada processo de retirada de recursos. Um exemplo é o reflorestamento, que é o ato de buscar repor a vegetação de um local que foi desmatado. Na prática, é consumir apenas o que é necessário. Reflorestar e retirar recursos naturais de forma controlada, entre outras ações, contribui para a preservação da natureza para as futuras gerações. Cuidar da natureza é nossa obrigação. A natureza é a vida de todos os seres vivos. Bom, por hoje é só. Faça as atividades propostas e não escreva não sei, porque você sabe. Isso não é resposta de terceiro ano, tá? Tente, pense, assista o videoaula novamente, leia o livro, os textos do seu livro antes de realizar as atividades, pesquise e dê uma resposta bem elaborada. Combinado? Eu vou deixar um vídeo aqui para você assistir assim que terminar a aula, tá? Antes de fazer os exercícios, que é um vídeo, ele é curto, ele retrata um pouquinho a cultura indígena da tribo Pataxó, que vive na reserva indígena em Guarani, aqui no nosso estado de Minas. A dança, o canto, o instrumento do chocalho, ele retrata um pouquinho dessa cultura, dessa tribo. E se você tiver alguma curiosidade ou quiser compartilhar algo sobre os indígenas, manda um vídeo, tá bom? Um beijo no coração. Qualquer dúvida é só me mandar.